É sobre este assunto que vamos abordar. Vamos à análise agora do político e jurista Mfuka Muzemba. Obrigado mais uma vez, João. Este tema está relacionado a um artigo de opinião escrito pelo professor e político José Pedro Kachungo, é um alto quadro da UNITA, uma pessoa que eu conheço bastante, exerceu cargos importantes no Partido UNITA. Lembro-me que terá sido o secretário provincial de Luanda há uns anos, foi deputado também e vice-presidente da bancada parlamentar da UNITA, e também foi candidato no processo eleitoral que elegeu o presidente Adalberto em 2019, julgo eu. 2019, sim. Então, é um quadro que escreveu este artigo fruto do processo de legalização da Fundação Jonas Savimbi, uma medida que de alguma forma surpreendeu o país, né? Porque o João sabe que a guerra foi qualquer coisa que nos criou lados muito opostos, sobretudo entre o MPLA e o governo MPLA e a UNITA, exatamente. E o governo do MPLA hoje reconhecer uma fundação Jonas Savimbi é, como diz o José Pedro Kachungo, é um ato de reconciliação nacional, né? Faz todo sentido, de alguma forma, tal como Jonas Savimbi passaram por este país, deram por este país grandes filhos da terra, desde o norte a sul, ao leste, pessoas que dedicaram a sua vida em prol do país, desde a luta de libertação nacional, a conquista da paz, e hoje aqueles que vão lutando pelas liberdades fundamentais dos cidadãos. E Jonas Savimbi, foi o que foi, né? Não sou a pessoa mais ideal para julgar, mas ele é avaliado em diversas ou múltiplas dimensões, tendo em conta o seu percurso militar, político e cidadão também. Em algumas avaliações, provavelmente foram de cariz muito negativo, muito pejorativo para o nosso país, mas em outros também pode-se reconhecer algumas valências. E tendo em conta a luta que o seu partido UNITA tem desenvolvido para a reabilitação da sua imagem, ainda no consulado do presidente Samakuva, a UNITA instou ao governo sobre a necessidade da criação da Fundação Jonas Savimbi, né? Vai lá dizer que uma fundação não é extensão do partido em nenhum momento. A fundação não tem cariz político, como ficou expresso na apresentação pública pelo antigo presidente Isaías Samakuva, e penso que será uma fundação dedicada às causas sociais e, de alguma forma, será parceira do governo ou do Estado em determinadas matérias. José Pedro Kachungo sai da toca. Vale a pena lembrar que já não está na direção da UNITA durante alguns anos, por razões que muita gente também conhece, e que sai da toca em defesa da Fundação Jonas Savimbi, né? Porque há aí muitas especulações. Isto é um processo que agrada a uns e a outros não, também, é verdade seja dita, mas ele traz aqui perspectivas que justificam a necessidade desta fundação como um elemento primordial, que é a concretização do processo de paz, sobretudo nos acordos de Bicesse, e que se consolida com a reconciliação nacional. Entende que
este passo é importante, reforça a reconciliação entre os irmãos. Aliás, há uma passagem deste texto que eu li com bastante atenção, que ele diz que a paz é alcançada entre inimigos, mas a reconciliação nacional é feita entre irmãos. Então, ele está aqui a dizer que, passado a guerra, é hora de os irmãos se reconciliarem de facto através de compromissos assumidos, né? Os nossos processos de paz, João, vale a pena dizer, desde Bicesse, Lusaka e Luena, né? A Luena é que culminou com o alcance da paz, e mais uma vez temos que elevar aqui a magnanimidade que teve o antigo presidente José Eduardo dos Santos, que conduziu esse processo e que brindou o país em 2002 com a paz depois da morte de Jonas Savimbi. Jonas Savimbi morreu em combate. Era um opositor muito forte ao MPLA, mas vale a pena dizer que na fotografia não fica só com sinais positivos. Jonas Savimbi é também responsável um pouco por isso que o país passa, né? Não temos que cá tapar o sol com a peneira, é um passado que fica pela história. O país passa exatamente. Em termos de ficam também lições, porque a paz custou sangue de milhares de angolanos. O país passa, digamos, em termos de paz? Não entendo. Quando falava que é responsável, Jonas Savimbi, pelo que o país passa. Sim, um pouco a desgraça que o país passa também é responsabilidade de Jonas Savimbi, né? Em determinados momentos a sua intervenção militar dificultou o processo de paz muito antes. Se nós conseguíssemos algum entendimento desde 75 ou mesmo 91, provavelmente teríamos dado passos muito maior. Então, eu acho que as pessoas que me entendam, né? Isto é história, não temos que cá... aliás, ele próprio, Jonas Savimbi, em determinado momento assumiu os erros que cometeu. A história não se apaga, né? Exatamente. Uma parte dela está escrito em livros, em manuais, em documentários, né? E provavelmente outras também estarão aí a vir. Há muita bibliografia que fala sobre o seu percurso. Alcides Sacala escreveu, Ernesto Mulato, o velho Chiual também escreveu, a Bela Malaquias também escreveu sobre a queima das bruxas, né? Quer dizer, Jonas Savimbi é uma figura também polêmica, e no meio disso tudo, com o surgimento da sua fundação, penso que o artigo do José Pedro Kachunga é um pouco para amenizar as tensões que estão também no ar, né? Mesmo dentro da UNITA, há vozes que não encaram com bons olhos esta iniciativa do governo a reconhecer a fundação, porque há uma certa ligação que se sente do presidente Isaías Samakuva. Sei que tem estado aí a se pronunciar bastante para se demarcar de qualquer situação que de alguma forma não abona em nada a UNITA. O Zé Pedro Kachungo foi muito claro na sua abordagem, traz aqui, para além da paz e da reconciliação nacional, traz aqui aspectos importantes da fundação, das quais se pode aproveitar, como é a concessão de bolsas de estudos a jovens e pessoas vulneráveis, a maior intervenção social da fundação nos problemas sociais dos cidadãos. Quer dizer, penso que é demais esclarecedor este artigo de opinião, que vem em boa hora para poder
trazer aqui as grandes explicações, né? E não deixa de reconhecer que o processo de reconciliação começou a se consolidar também depois da tomada de poder do presidente João Lourenço, que também teve a magnanimidade de, em nome do seu governo, em nome da Angola, fazer então aquilo que se chamou de um funeral condigno para a família, para Jonas Savimbi. Como deve saber o João, houve um processo de entrega dos restos mortais à família, com aquele processo todo de recolha de amostras para que se certificasse realmente as ossadas. Houve um processo de transladação do corpo de Jonas Savimbi que permitiu um funeral condigno, assumido pela família e também pelo Partido UNITA. Nós vimos este processo, nós assistimos. E José Pedro Kachungo diz que a reconciliação começou também a se consolidar nessa fase, né? Então penso que são assuntos que vão continuar a fazer eco na nossa sociedade, na vida pública do país, até os próximos tempos, porque isto vai trazer vozes que aparentemente estavam na sombra dentro da UNITA, né? Como é Isaías Samakuva, que é o grande defensor desta fundação, e também porque ela começou a ser concebida no seu consulado enquanto presidente da UNITA. Vejo aqui o ressurgimento de algumas figuras o presidente Isaías Samakuva, o ex-presidente, fez uma grande conferência de imprensa onde esclareceu também essas coisas todas, esclareceu as dúvidas de algumas pessoas de que provavelmente estaria no regresso para fazer política. Ele disse que não é pretensão dele, diz que há sempre uma coordenação entre o espírito da fundação e a direção da UNITA. Ele informa todos os passos que dá com base nisso. A família Jonas Savimbi também tem estado a se envolver nesta matéria. Penso que o que nós vamos aqui verificar são alguns ruídos que, de uma ou de outra forma, com estes esclarecimentos também vão ficando ultrapassados, né? É mais ou menos isso que traz este artigo. Exatamente. Escrito pelo José Pedro Kachungo, que também é professor de ciência política na Universidade Agostinho Neto. Continuamos e vamos também continuar com o Correio da Quianda. Escreve ainda o Correio da Quianda: Camalata Numa denuncia perseguição até a exaustão ao líder da UNITA. Perfeitamente. Bom, saímos do José Pedro Kachungo, o quadro da UNITA. Estamos em Camalata Numa, um grande general deste país, a verdade seja dita. O general Numa é político, atualmente político, foi deputado à Assembleia Nacional, tem um percurso militar muito forte, até porque foi chefe adjunto do Estado-Maior-General da SFA, né, do Exército, quando houve mais ou menos a fusão entre a SFAPULA e a SFAL e isto deu então nas SFA, que são as Forças Armadas Angolanas, que foi sempre no espírito da busca pela paz, tendo em conta que o país vivia um processo de guerra muito intenso, né? Camalata Numa, quadro da UNITA, foi candidato a presidente da UNITA num congresso passado, que elegeu também o Adalberto da Costa Júnior, e no mesmo momento também que Zé Pedro Kachungo, né? Então estamos mais ou menos aqui nos artigos de opinião de altas figuras da UNITA. E Camalata Numa também faz um artigo de opinião em defesa do presidente da UNITA, né? Que traz um conjunto de denúncias de que o Adalberto da Costa Júnior, presidente da UNITA, estará a ser
combatido por um segmento patrocinado pelo regime, pelo MPLA, para criar tendências dentro do partido, através do movimento que se chama Resgate, né? Mas ele vem demonstrar que isso não tem pernas para andar. Há uma solidariedade, há um apoio de grandes quadros do partido, da sua direção, à volta do seu presidente, e que qualquer tentativa de combatê-lo será praticamente nulo, né? Aqui, senão, João, para as pessoas mais atentas à política, tem estado a perceber que a nível político-partidária há uma certa movimentação, né? Se no MPLA há uma certa agitação por causa do contexto do próximo Congresso, na UNITA também há aí algumas movimentações também por causa do próximo Congresso. A UNITA provavelmente terá o próximo Congresso em 2025 e penso que todas estas manobras é senão um pouco visar aquele momento para que as pessoas ganhem uma certa notoriedade. Embora às vezes vejo que estas coisas são feitas no pior cenário, né? Penso que a forma de ressurgir ou surgir na política não deve ser por intermédio de polêmicas. As pessoas têm que ter ideias claras, têm que ter propósitos. Eu falo de uma forma geral, no contexto da nossa vivência político-partidária, né? Nós temos temos um universo de partidos políticos com e sem assento parlamentar, legais e em comissões instaladoras. Falo de uma forma geral. E porque isso traz também a pedagogia da militância, né? Traz também aqui a ética na política. Porque nós não podemos assistir, os jogos políticos também existem, né? E nós temos estado a verificar na alta política, mesmo no contexto internacional, temos estado a verificar como é que ela se movimenta. Mas isso nós temos que, na nossa realidade, criar aqui ambientes em que seja propícios às pessoas estarem, aparecerem, fazerem política na base de uma certa ética. Eu falo dentro dos partidos políticos tradicionais e não só. Então, eu acho que os momentos pré-congressos criam essas tendências que, de uma ou de outra forma, vão criando muito ruído. Mas sobre o texto de Kamalata Numa, ele faz aqui um texto meio que longo, né? Primeiro para denunciar e depois para defender o líder. Agora, a figura de Kamalata Numa não é uma figura qualquer dentro da UNITA. O Kamalata Numa é uma pessoa muito respeitada pelo seu percurso militar. Sente-se nele uma pessoa que, como se diz, ele já não é da UNITA, ele é a própria UNITA, né? Kamalata Numa tem mais ou menos essa ligação umbilical com a UNITA, porque andou próximo de Jonas Savimbi, aguentou o velho Jonas até o momento da sua morte em combate, e penso que esse capital político que ele traz lhe permite ter autoridade para falar em nome da UNITA, como ele falou. E quando o Numa fala, quer dizer, nós não podemos pôr em causa tudo, né? Nós temos que assumir que a voz dele é uma voz de comando e provavelmente uma voz mobilizadora. Se o sentido da sua abordagem é de apoio ao líder, provavelmente uma boa base, uma boa base que sustenta o partido também está mais ou menos alinhado nessa diapasão. Mas nós estamos no início de muita coisa que vem para aí, né, João? Eu outra vez disse aqui que há algumas coisas internas nos partidos que estão a começar muito cedo, mas de uma ou de outra forma até aos processos de congressos nós ainda vamos assistir muito, mas muita coisa. Infelizmente, algumas em sentido não muito bom,
não muito bom, porque, João, eu sou uma das pessoas que entende que a política é uma missão sagrada, a política é um objetivo para servir e não podemos usá-la para de qualquer das formas fazermos como Maquiavel um pouco quer nos ensinar, né? Que os meios justificam os fins. Então não é muito nessa perspectiva que nós temos que avaliar. E se nós avaliarmos na perspectiva maquiavélica, nós temos que buscar o sentido da resiliência, né? Em que as pessoas batem-se por um ideal, batem-se por uma causa e consigam realmente grandes mudanças que tragam também impacto na vida do cidadão, porque não há política sem pessoas. Exatamente. O fim único da política é a realização da satisfação das necessidades coletivas. Então, se porventura a política visa realizar a vontade do cidadão, as expectativas, os anseios do cidadão, nós temos que ter uma postura de ética, uma postura na base da boa-fé, em detrimento de qualquer outra postura que depois cria uma certa desacreditação na política. João, o comportamento que muitos políticos vão tendo, o comportamento que muitos partidos vão tendo, acaba de alguma forma por beliscar a vida política, e disto seja um fator desmobilizador das novas pessoas que querem ir para a política, né? Pois a política não é atrativa, nós já dissemos aqui no nosso espaço, a nossa política não é atrativa, não é aquela coisa que se diz, uau, isto é bom, vou experimentar, vou fazê-lo, vou fazer. Então é mais ou menos nesse sentido que eu acho que as guerras políticas partidárias... ainda pegar no mesmo assunto, o que seria política atrativa? Bom, a política atrativa são políticas de resultados positivos, né? Em que as pessoas sentem que o fim da política está a ser cumprido, os propósitos estão a ser materializados, né? E que haja, sobretudo, maior abertura para que ela seja atrativa a maior participação dos cidadãos, né? Porque quando há essas guerrinhas injustificáveis nos partidos com as pessoas da política, menos compreensível ela se torna no seio da sociedade. Não sei se estou a me fazer entender, João. Eu podia ter explicado de outra forma. Eu sou um grande estudioso. Também não temos muito perfeitamente. Eu sou um grande estudioso da política. Tem que ser feita uma análise, digamos que... Durante já algum tempo sido um professor em matérias ligadas à política, né? E gosto de ensinar o politicamente correto. E aqui é apenas um resumo. Muito bem. Perfeito. Avançamos para o Jornal Expansão, saímos do Correio da Quianda. Diz o Jornal Expansão, com a ajuda do petróleo, o PIB cresce 4,6% no primeiro trimestre, o maior salto em 10 anos. Perfeitamente. Esta matéria que traz o Jornal Expansão, de alguma forma é uma matéria positiva, aliás, porque ela reflete dois eixos fundamentais, né? A notícia está a dizer que há um certo crescimento na ordem de 4,6% da nossa economia, coisa que não se verificava há mais de 10 anos, né? Há 10 anos para cá. Há 10 anos que a nossa economia ou regredia por causa dos vários círculos de recessão que conheceu, ou então estagnava. Mas a partir do primeiro trimestre deste ano, a nossa economia deu um pequeno salto
que cresceu na ordem dos 4,6%. Mas isso também, como diz a matéria, deve-se a dois fatores fundamentais. Primeiro o crescimento da produção do petróleo, né? Houve um ligeiro crescimento na produção de petróleo e bem como um melhor ambiente de comércio, ou seja, um melhor ambiente nos negócios, né? Que permitiu com que estes dois fatores fossem, sobretudo, os responsáveis para que a nossa economia crescesse mais um pouco. Agora, se isto vai ou não trazer algum impacto, vai ter algum impacto na vida do cidadão, isto são outros 500, né? Porque nós temos que convir que este crescimento é meio que significativo, mas isso vai depender muito das prioridades também que o executivo vai, de alguma forma, canalizar este bom vento que soprou a nossa economia. Crescimento da economia é o quê? É um pouco de mais dinheiro, né? É um pouco de mais dinheiro. Economia é sobretudo, a economia é sobretudo dinheiro. Quando nós falamos da economia, estamos a falar disso. Então, eu penso que vai depender muito do que depois o executivo vai entender de como canalizar esse bom vento que sopra a nossa economia, ou que soprou a nossa economia no primeiro trimestre deste ano, e espero que tenha um bom descaminho e ela crie algum impacto significativo na vida do cidadão, porque o crescimento em si aumenta, ou seja, cria robustez na nossa economia. E expectativa no seio da população. Perfeitamente. Esperemos, porque às vezes também a população não domina essas matérias, não acompanha, as pessoas mas leem espera sempre uma mudança, né? Perfeitamente. E é o que tem de ser. Aliás, os cidadãos têm de esperar do governo grandes mudanças para que o governo corresponda com aquilo que são as suas necessidades, né? E sobre necessidades, o João sabe que o país carece um pouco de tudo. Hoje estamos numa situação de grandes apertos, e penso que o que os cidadãos querem é o governo responder favoravelmente os seus problemas, né? Desde alimentação, vestuário, formação e saúde, transporte, comunicação, alimentação sobretudo, né? As pessoas também têm renda de casas por pagar. Então, a matéria também diz que dos 1,13 milhões de barris dia, né? Nós subimos, já que estamos a falar que houve um certo aumento na produção de petróleo, ou seja, nós estávamos no 1,13 milhões de barris de petróleo dia, hoje estamos no 1,8. Não, nós estávamos no 1,8%, né? 1,8 milhões de barris dia. E com este aumento, nós hoje estamos no 1,13 milhões de barris dias. Então, é mais ou menos esse aumento que criou esta pequena robustez da nossa economia. Esperemos que o ritmo se mantenha para que tenhamos maior folga financeira, para que as nossas contas estejam mais ou menos equilibradas e que consigamos fazer então aqui algum investimento que possa aliviar um pouco o sofrimento com que os angolanos passam, né? Agora, de uma ou de outra forma, e pagar as dívidas. Perfeitamente, porque a nossa economia é uma economia de endividamento, né? Metade do nosso orçamento geral do Estado é para pagar dívida. O país endividou-se muito depois do fim da guerra, e penso que
como Angola quer ser o bom menino, né? O bom menino que cumpre, então talvez podemos acelerar também aqui o serviço da dívida externa e a dívida interna, porque se não se pagarem as dívidas internas, muitas empresas também que nós temos aqui morrem, né? E como João vê, já está difícil manter os empregos, já está difícil as nossas empresas sobreviverem a esse choque financeiro. Fica bem mais difícil se o Estado não cumpre também com os serviços da dívida interna, né? É importante que o Estado cumpra, porque as pessoas prestaram serviço, forneceram bens e produtos ao Estado, e o Estado deve de alguma forma pagar. E para que isto também, para que o dinheiro também circule, né? Porque uma economia que não circula dinheiro é uma economia parada, ou seja, é uma economia em modos quer dizer, estagnada, perfeitamente, em modo estagnado. Agora, nós estamos a falar do petróleo, quer dizer, ficamos muito dependentes do petróleo, né? Como se diz, a nossa economia é muito dependente ao petróleo. Nós estamos a dizer que é importante o processo de diversificação econômica, mas eu devo lamentar porque este processo tem estado muito lento e quase que sem resultado absolutamente nenhum. Deixa-me dizer que, João, e como traz também a notícia, eu li bem este artigo do jornal Expansão. Eu gosto muito do jornal Expansão, traz matérias econômicas muito interessantes, né? Porque é o coração do nosso país, a economia é o coração do nosso país. Então, e faz parte dos jornais disponíveis perfeitamente na nossa urbe. Perfeitamente, que não morra esse jornal, por amor de Deus, que não morre, faz um excelente trabalho de informação. Nós podemos aqui olhar que outros setores quase que não contribuíram para o processo de crescimento da nossa economia, João. Vamos lá ver. Aqui diz que a agricultura só contribuiu com 4,2%, o setor diamantífero 4%, o setor das pescas 0,5%, o setor da construção 2,1% percentuais e o setor da intermediação financeira com 10%. Vamos lá ver aqui duas coisas, João. Se nós estamos a falar do processo de diversificação da economia, há aqui dois setores fundamentais das quais nós podíamos atacar. O diamante é um pouco aquilo, né? Que se diz que ora estamos em alto, ora estamos em baixo, e também não tem cotado significativamente no nosso PIB ou no nosso orçamento geral do Estado em termos de receita. Ora estamos em alta, ora em baixa, e ora não sabemos onde estamos. Perfeitamente, ora não sabemos onde estamos. Exatamente. Em termos de receitas não petrolíferas, o diamante também não acrescenta em nada. Nada, absolutamente nada, mas nós somos um país completamente ricos em termos diamantíferos, né? Nós produzimos o diamante desde o norte ao leste, João, isto é verdade. Ao sul, parte do sul, da região sul, nós temos muito, mas muito diamante mesmo. E quem vai ao Cuando Cubango? Quem vai ao Cuando Cubango? E, aliás, sabemos das grandes minas que até a UNITA explorava para sustentar a guerra, né? Quer dizer, nós temos desde o Zaire, Uís, Malange, Bié, as duas Lundas, Mochico, Cuando Cubango, quer dizer, temos o diamante um pouco por todo o país. E atualmente o que é feito em benefício, benefício da população? Também, nada, absolutamente nada. Eu penso que esta máfia na exploração de outros recursos não financeiros, porque depois o que conta é o quê? É o petróleo, porque a nossa economia é reduzida ao petróleo, a maior atenção é dada ao petróleo.
quando as outras riquezas têm sido roubadas. Olha, vejamos, João, eu em 2004, se não me engano, eu participei de uma conferência sobre as múltiplas consequências da guerra, organizada pela Open Society, na altura dirigida pelo jornalista e investigador Rafael Marques, em que vinha o rei Muatseng, o rei das Lundas, que ele dizia assim: nas Lundas há mais diamante do que Jinguba. Mas é que ele estava mesmo a falar a verdade. Nas Lundas há mais diamantes do que Jinguba. Mas se o João for às Lundas, eu já lá fui, nas duas, se o João for sobretudo à Lunda Norte, eu garanto que vai chorar. Aquilo é uma pobreza autêntica. É uma pobreza autêntica. Devemos reconhecer isto. É dormir em cima da riqueza. Da riqueza. Onde é que vão estes diamantes? Onde é que vão? Né? Nós temos uma espécie de uma invasão silenciosa do povo congolês a estas zonas diamantíferas. Aliás, vimos isso com a operação Garimpo, né? Nós vimos isso. O quantos são os estrangeiros nas zonas de exploração diamantífera. Quer dizer, esse diamante é explorado, depois tem um caminho incerto. Sem contar, sobretudo, com as empresas poderosas de angolanos, mais ou menos impunes e intocáveis, que exploram a seu belo prazer, sem grandes responsabilidades com a sociedade, e que depois este povo fica sem nada. A máfia do diamante hoje não é diferente da máfia do peixe. Nós não vamos falar da economia azul nos moldes que nós temos o nosso mar a ser invadido pelas grandes embarcações chinesas e outras, porque nestes negócios há sempre os intocáveis. Sabe, o João, a guerra que quando os fala do peixe, nós deixamos de ver à nossa mesa a famosa lambula. Hoje só aparece a sardinha pequena. A lambula, aquela lambula grande que aparecia há uns anitos, desapareceu da mesa. É inconcebível, João. Há países que não têm mar, rios, mas não faltam peixes. Não faltam. Não falta peixe, tem peixe em abundância. Mas nós temos uma imensidão de mar e faltam-nos todos os recursos marinhos. Faltam-nos. Não vamos só falar de peixe. Quem come camarão hoje? Quem come caranguejo hoje? Tornaram-se produtos caros. Caros, muito caros, é verdade, muito caros. Vá aqui, eu quero, para a sua publicidade, vai aos supermercados, compra 1 quilo do camarão. Quando em algumas zonas do país apanhava-se a beira-mar. Perfeitamente. Quer dizer, nós temos que repensar o país. Temos que repensar, João. É incrível o que nós estamos a passar. Mas isso tem nome e tem responsáveis. As pessoas estão aí. Vá ouvir os funcionários do Ministério das Pescas, que estão em greve há não sei se quantos anos e completamente a serem injustiçados. Vá perceber. E segundo informações estão a preparar a próxima greve. Perfeitamente, também ouvi. Então, é mais ou menos nesse sentido. Como é que nós não vamos ficar numa economia dependente do petróleo? Se os outros setores não pesam, não contam, não são tidos
e achar, mas dão bilhões e bilhões de dólares à máfia. A ministra das... Eu não estou a falar coisas novas, não estou aqui a falar novidades. A própria ministra das Pescas, recentemente na sua comunicação, quando do Dia Internacional dos Oceanos ou qualquer coisa parecida, ela disse sobre a máfia. Ela disse e quantificou o que é que o mundo e os países perdem. Mas há falta de vontade política para ultrapassar isso. Mas se há denúncia das autoridades, não são as autoridades que têm que tomar precauções em relação ao assunto? Há gato no saco aqui, João. Isto é o que nós podemos concluir. Se as próprias autoridades denunciam, quem é que tem que tomar medidas? Perfeitamente. É aqui, é o povo. É o povo que tem que tomar medidas. Aliás, como o povo tomou medidas agora em França, né? Com estas eleições, que colocou um pouco o mundo a tremer por conta da exceção da extrema-direita na primeira volta. Agora, exatamente, na segunda, houve mais ou menos um decréscimo e os mercados também estão um pouco mais aliviados. Deixamos o Jornal Expansão e vamos para o jornal, ou seja, o Novo Jornal. O Novo Jornal diz: mergulhada em águas de esgotos e crimes, há muito que Quilamba deixou de ser o doce lá. Perfeitamente. E há muito que eu também não vou ao Quilamba, né? É verdade. O Quilamba, nós estamos a falar... Digamos que a primeira centralidade foi a primeira centralidade das outras, né? Das outras todas no país, né? Perfeitamente. O Quilamba podia se transformar em cidade, mas numa cidade moderna. Não, mas há quem defenda que o Quilamba já não é centralidade, é mesmo cidade. Perfeitamente. Bom, são discussões de conceitos, né? Exatamente. O número de habitantes, as estruturas administrativas e tudo à volta disso. Perfeitamente. Mas ainda não chegamos ao nível de uma cidade. Podíamos evoluir em função do plano diretor que tem esta parte sul, né? Porque o Quilamba podia se ligar aos Zangos. O Quilamba podia se ligar até aqui ao Barra de Kwanza. O Quilamba é um projeto ambicioso, não é só esta parte da centralidade. O projeto de extensão do Quilamba seria uma coisa muito maravilhosa. Eu tenho certeza que ninguém quereria mais ficar na Baixa de Luanda. Na Cidade Velha. Perfeitamente. Sim, mas infelizmente nós andamos habituados um pouco aos projetos bonitos, mas a realizações difíceis, né? O que é que acontece, João, com esta notícia? O Quilamba vai agora celebrar os seus 13 ou 14 anos de existência e o Novo Jornal fez um trabalho de... Eu gosto muito de jornais, eu gosto muito da imprensa. Eu gosto, João. Ainda bem. Aliás, mesmo a minha relação na política, eu tenho uma relação muito cordial com a imprensa. Porque a imprensa traz uma coisa muito boa, aquilo que nós chamamos o quarto poder. O quarto poder é mais ou menos um poder não tradicional, como são o primeiro, segundo e o terceiro, né? Que é o poder político, o poder legislativo e o judiciário. Mas há um poder dos poderes que é a imprensa. Por quê que eu gosto? Porque a imprensa é o corolário do Estado do Estado democrático e de direito. A imprensa promove a liberdade, esta liberdade de informar. E na base disso, João, o Novo Jornal fez um trabalho excelente na centralidade do Quilamba. Traz de forma crua e nua a realidade de hoje. A notícia
do Novo Jornal diz que, mergulhada em esgoto e crime e crimes, exatamente, há muito que o Quilamba deixou de ser o doce lar. Perfeitamente. Vê lá pelo título. Então, neste trabalho que fez o Novo Jornal, a cidade do Quilamba, o Novo Jornal fala sobre a falta de saneamento, fala sobre a degradação de muitos apartamentos, com fissuras, mosaicos a soltarem-se por si, fala do fraco serviço de saúde pública e até deficiente, fala do assalto à mão armada à luz do dia e do vandalismo. O Quilamba é tudo isto. João, o Quilamba é tudo isto. Onde é que está o conceito cidade? Onde é que está o conceito bem-estar? Onde é que está o conceito progresso? Onde é que está o conceito modernidade no Quilamba hoje? Sabe, desde a vez que nós falamos aqui neste espaço sobre aquele pequeno buraco, aquele buraco que está entre... E que permanece. É perfeito, permanece. Junto ao edifício F. Exatamente, junto ao edifício F e o C, que cortou uma via principal. Continua cortada. Perfeitamente. Eu disse que nunca mais fui ao Quilamba, mas ontem tive informações de que aquele buraco permanece. Eu passo por lá todos os dias. Perfeitamente. E ainda sei que está cortado. Ainda bem. Então, este buraco está aí faz anos. E até hoje. Bom, se um buraco como aquele faz anos, imagine num processo de degradação total da centralidade, como é que o Quilamba depois não fica uma sanzala? Como é que depois o Quilamba não fica isso? E por conta disto, já há pessoas que estão a preferir abandonar as suas casas, arrendarem a terceiros, para encontrarem comodidade em outros locais. Exatamente. Aquilo que era a menina bonita dos olhos de Luanda, dos olhos de Angola, porque grande publicidade se fez sobre esta centralidade e ao nível da África. E vê-se lá residir um grande número de estrangeiros. Perfeitamente. Isso quer dizer que o estrangeiro também não fica onde não vive bem, né? Perfeitamente. É porque há o mínimo de condições para lá estar. Exatamente, mas já estão a sair, segundo o Novo Jornal. Os nacionais estrangeiros estão a preferir abandonar o Quilamba para encontrarem conforto e o doce lar em outras paragens. Quer dizer, nós não podemos ter a cultura. Ô João, nós não podemos ter a cultura de sermos um povo que não sabe preservar, que não sabe cuidar, que não sabe gerir, que não sabe governar. Não podemos. Nós temos que nos rever, porque o investimento foi grande. O Quilamba consumiu rios e rios de dinheiro público para em menos de 15 anos estar a degradar-se a esse nível. E aliás, diz a notícia que estes problemas do Quilamba são do conhecimento das autoridades locais e centrais e que quase que nada fazem.
Eu presenciei um momento em que um antigo administrador, o Hélio Aragão, peço desculpa, acho que foi exonerado recentemente, em que ele defende que, tendo em conta as infraestruturas que tem o Quilamba enquanto distrito, a densidade populacional, o Quilamba já seria elevado a um município. E teria uma espécie de uma administração independente, autônoma, administrativa e financeiramente. O Quilamba enquanto distrito, isto aqui é o problema, João, este é que é o maior problema com Quilamba, e eu dou razão ao administrador Hélio. O meu abraço e a minha solidariedade a ele também. O problema do Quilamba está aqui. Se o Quilamba for tida como qualquer um bairro de Luanda, sem uma autonomia administrativa e financeira, sim, o Quilamba desaparece em menos de 20 anos. Hein? Isto é verdade. Este é que é o maior problema. Porque investimento a essa dimensão. Com o processo das autarquias a caminho, não se estará, digamos, a caminhar para aí o Quilamba? Não acho, não acredito. Primeiro é que não parece que vamos ter autarquias tão cedo. Não parece. Este é outro assunto. Exatamente, é outro assunto. Embora a primeira infraestrutura autárquica ter sido inaugurada no Quilamba. Exatamente. Onde está agora a atual administração municipal de Belas. Mas, olhando para o Quilamba, tendo em conta os fins para com os quais foi concebido e a volta do Quilamba enquanto distrito, fazia sentido sim aquilo que defendeu o administrador Hélio, dotarem do Quilamba de um estatuto especial, porque estaríamos a inaugurar e a testar cidades modernas. Nós temos que mostrar como é que nós viveríamos. E sendo a primeira centralidade, fazia sentido avançar com a experiência piloto. É exatamente isto, João, porque eu disse que o Quilamba podia se ligar aos zangos, 1, 2, 3, 4, até 8, e nem sei se é mais quantos zangos, ao Barra do Kwanza. Ok, você tem a parte sul com um nível de desenvolvimento que seria uma base, modelo, para nós começarmos a viver como gente. Há quem defendia aí há uns anitos na altura que o Quilamba era um ganho da independência. É mesmo um ganho da independência? João, bom, é um ganho da independência, sim, que não estamos a saber preservar. Nós em Luanda, só houve um bairro minimamente organizado, que agora está uma lástima também, que era o Palanca. No Palanca, você entrava em todas as ruas com carro, caminhões. Coisa que você não faz no Samizanga, no Kazenga, não faz em Viana, não fazia até no Prenda, nem fazes. E no Palanca há residentes específicos, não é? Perfeitamente. Há um tipo de construção, de pós-independência. E de pessoas. Exatamente. Mais ou menos aceitável. Mas o que é que acontece? Não foram depois bairros infraestruturados, não criaram os devidos serviços. Aliás, é como está a acontecer aqui, o Benfica. Quem entra pelo Benfica, olha pelas casas que tem, o tipo de gente que mora aí,
são mais ou menos como nascem os bairros no Catar, no Dubai, em zonas mais ou menos desérticas, que 10, 15, 20 anos é uma cidade de alto padrão. O Benfica seria isso. Benfica nem asfalto tem. As pessoas construíram casas luxuosas. As pessoas investiram em infraestrutura. Quer dizer, as pessoas, digo pessoas particulares, singulares. Eu, João, comprei um terreno, fiz uma casa muito boa. O João, entra aqui no E daí questiona-se, o que interessa é ter uma casa luxuosa, mas à volta não ter as condições de vida que acompanham, que dão a qualidade de vida. As áreas de lazer. Perfeitamente. E as outras áreas. Perfeitamente. Este é que é o problema que nós temos. Este é que é o problema que nós temos. Foi um Chico esperto de administrador e que não lhe aconteceu nada no Quilamba. Isto é o outro problema da impunidade. Chegou, desconfigurou o padrão modelo Quilamba. Já há construções anárquicas. Aquilo que parecem ser loja, o Quilamba já foi concebido. Quando foi construído, já tem as suas infraestruturas para lojas. O João não vê restaurantes, lojas. Esses lotes para espaços de lazer estão a ser vendidos para novas construções de mais lojas, de mais restaurantes, de mais não sei se o que. Está a desconfigurar o Quilamba. Digamos que todas essas partes não fazem parte já da maquete inicial. Não faz. Isso está a acontecer à luz do dia, por pessoas identificadas que estão ali, vendem a preços de ouro a pessoas. São exoneradas e vão embora. Saem daí ricos. E depois, o que é que acontece? Acontece isso tudo que estamos a ver. E quem é que autoriza essas construções? Não, isso é negócio dos administradores. Os que passaram por aí deviam estar a responder. Processos judiciais, isso é verdade. Nós temos que ter a coragem de dizer isso, João. Há zonas com terrenos devidamente preparadas para receberem outras infraestruturas, como condomínios, hospitais, escolas, creches, tudo. Há zonas próprias que ainda não foram construídas e houve um processo de loteamento. O João acompanhou, foi público. Exatamente. Mas agora, construir sobre os prédios, ali onde devia ter um parque, porque o parque, o jardim, João, o parque não pode ser um Quilamba com mais de 25 mil casas. E as zonas verdes. Apartamentos. As zonas perfeitamente. Mais de 25 mil apartamentos. E não sei se quantas mil famílias. Não vai depender de um único espaço de lazer. Quer dizer, brincadeira. Por isso é que ela foi feita em modos quarteirão, para que cada quarteirão tivesse o seu espaço próprio de lazer. Aquele espaço onde não tem construção é para jardins, é para as chamadas zonas verdes. Perfeitamente. Ter o capim penteado. Perfeitamente, porque isso ajuda no clima, na boa respiração, no bom ar. Isto ajuda no lazer. A pessoa está estressada, deixa de prédio, fica ali a cuidar de plantas. Quer dizer, nós não vivemos... João, nós hoje estamos a viver como seres de outra galáxia. Perfeitamente. Isto é verdade, João. A nossa vida está a ser de outra galáxia. Está a dizer que estamos comparados a extraterrestres. Perfeitamente. E nós não podemos admitir que essas coisas são normais. Há aqui coisas que nós estamos a normalizar, mas que não é, João. Nós viajamos um pouco, modéstia à parte. A malta viaja, vê nos países dos outros.
Quem construiu a cidade, a centralidade de Quilamba? São chineses. Há muitos modelos de centralidade na China. Vá só lá. O Quilamba seria um condomínio fechado, a centralidade. Como é que se justifica o índice de criminalidade no Quilamba? Ô João. E essas pessoas vêm de fora? Não, eu tenho um amigo que esta é a terceira vez a ser assaltado dentro de casa. Os meninos trepam o prédio, entram pelas varandas, ou da cozinha, ou da sala, ou de não sei se é de onde, e fazem os assaltos. Isto é normal, João. Como é que o Quilamba não consegue ter um plano diretório de combate ao crime, ao vandalismo naquela circunscrição? É incompetência. Isto já é incompetência. Incompetência próprio da polícia. Os comandantes do Quilamba deviam ser todos exonerados. Eu devo dizer isso, João. Ou traçar outras com políticas. Toda a franqueza. Ou traçar outras devo políticas. dizer isso. A única coisa que sabem fazer é colocar aí aquela brincadeira aí dos impedimentos para as pessoas passarem. A pessoa já vem do serviço com tanto estresse, ainda tem que aguentar as filas, porque tem aí os polícias que só mandam parar. Não, isso é outra coisa, isso é a polícia de trânsito. Não, mas tudo está relacionado ao modo como nós devemos viver em um espaço que podia ser uma cidade modelo. João, nós não temos. Se rebentamos com Quilamba, rebentamos com o país. A Baixa de Luanda, já é difícil. Está degradado. Com exceção de um ou outro prédio novo que vai surgindo. E faz parte da cidade velha, da cidade antiga. Perfeitamente. Perfeitamente. Se eu saio da Mutamba, porque o sistema de esgoto cria-me um cheiro nauseabundo aí no meu prédio, no meu edifício, na minha residência, e quero ir para o Quilamba para ter melhor qualidade de vida. Eu não posso encontrar isso que eu estou a ver hoje no Quilamba. Não posso, não devo, João. Alguém tem que ser responsável por isso. Alguém tem que ser. E o Hélio que foi aí, queria implementar. O Hélio é formado em gestão urbana. Tem domínio, conhece, é uma pessoa competente. E como às vezes nós não gostamos dos competentes, e aqui verdade seja dita, por isso é que ele foi exonerado. E da forma como foi exonerado. Eu não quero fazer defesa aqui de uma pessoa, mas eu avalio as intervenções dele. O Hélio bateu-se fortemente para que Quilamba ganhe um estatuto especial. E tem que ser. Então, se cabinda, nós demos estatuto especial por causa um pouco das sensibilidades. Custa dar ao Quilamba para nós começar aqui a ensaiar. Não, nós não podemos estar contentes com a vida que nós levamos, João. Não podemos viver debaixo do lixo, é normal. Alguém morre, ninguém diz nada, é normal. Alguém numa esquina receberem no telefone, é normal. Alguém não quer dizer. Nós não estamos a normalizar tudo. E agora tocou no aspecto que sociedade é que nós estamos a construir? Tocou no aspecto de morte, quando há óbitos ou funerais, a nível do Quilamba devia haver como é que é dizer, um centro de, como há ali os velórios, um centro de velório. Não, se a gente está interessado a vender terreno, não, o que é que está a acontecer? Cada um faz o velório embaixo do prédio. Não é correto. Sobre o jardim, degradas, tudo. Não, mas é isso que nós estamos a dizer. Uma estrutura como Quilamba, não se pode pensar num centro de velório? Não pode. Tem espaço. E o espaço for onde? Está a vender para os restaurantes. Então, os serviços base para garantir qualidade aos cidadãos não estão a fazer. Estão depois a utilizar os espaços para outros fins pessoais. Como é que uma pessoa entra no Quilamba hoje como administradora, amanhã sai rico? É possível, João, conceber isso? Amanhã sai rico. Então está a defender que os administradores antigos sejam ricos? É o que se diz.
É o que se diz. Mas está a contrariar o que disse o Cabo. Não. Está a dizer que o Hélio saiu rico. Não. O Hélio não saiu rico. é uma pessoa que se mostrou humilde, estava a fazer um excelente trabalho. Nós às vezes não gostamos de boa organização, de rigor na implementação das coisas. O Hélio visitava as famílias em casa, ia para as casas, para algum problema, isso, e ouvia as pessoas. O Hélio não andava no quilamba de carro, andava a pé com os funcionários. Hoje vamos andar aqui na estrada para ver. Ele acompanhava o trabalho de trânsito. Eu já vi. Eu uma vez fui visitar um amigo aqui no quilamba. Eram 17 e qualquer coisa. Eu vi o administrador a verificar o trabalho de trânsito, porque mesmo aí no quilamba, o trabalho de trânsito que se faz é péssimo. Os semáforos já não funcionam. Já não funcionam, e por isso, dos números de acidente que nós temos estado a verificar, com grandes riscos de atropelamento das crianças que vão às escolas. O João não vê isso. Como é que um quilamba, uma zona assim, entra mesmo bandido, roubam nas casas, assaltam carros, assaltam telefone, roubam placas de carros. Quer dizer, ninguém diz nada, absolutamente nada, João. Aquela gente está abandonada à sua sorte. Verdade seja dita. Como é que é possível um jovem ser assaltado 3 vezes em sua casa, com participação na polícia, pontual? Nunca prenderam ninguém, não há nada. Quer dizer, e o quilamba hoje é isso que o Novo Jornal vem nos trazer. Amanhã vamos construir mais centralidade para ter o mesmo destino. Quer dizer, nós não podemos viver assim, João. Nós não podemos viver assim. Muito bem. Não podemos. E o quilamba aqui a tirar um grande domínio deste espaço. Eu acho que podíamos fazer aqui grandes mudanças, a começar pela gestão administrativa, polícias e tudo. Nós temos que começar a responsabilizar as pessoas. Fez mal, tem de ser responsabilizado. Saímos do Novo Jornal e vamos rapidamente olhar aqui para o jornal O País. SIC apreende mais de 17 quilos de cocaína no aeroporto 4 de fevereiro em 5 meses. Perfeitamente. Bom, isto é o outro problema que nós temos, né? A droga. Sobre a droga tem muito o que se dizer. Nós, João, agora até não, e sinto que diminui um pouco, porque também havia muita exposição, inclusive exposição externa, porque eu tinha lido um relatório de uma ONG internacional que já classificava Angola como roteiro da droga em África. Porque droga que alimentava uma parte na África do Sul, Namíbia, Zâmbia, Congo, passava por Luanda. Eu li isto. Por quê? Porque Luanda tem como é que dizer, facilita isso? O sistema de segurança talvez é fraco. Mas também nós não esquecemos as várias denúncias sobre este negócio, e inclusive muita droga que foi apreendida e que depois acabaram por desaparecer. Nós estamos lembrados disso, João. Nós estamos lembrados, nós não podemos ter aqui memória curta, não, nós não somos disso. Temos memórias de elefante. O angolano tem a vantagem de ter uma boa memória. O angolano não esquece, é difícil. Isso leva a fazer outro tipo de raciocínio. Perfeitamente. A notícia fala que eventualmente 17 pessoas
terão sido detidos no prazo dos 5 meses por conta do tráfico de droga, né? E vulgo a cocaína. A droga é proveniente do Brasil. Inclusive há um estudante, um jovem que estuda no Brasil, que também foi detido porque está metido nesse tráfico. Das 17 pessoas detidas, tem 4 estrangeiros, namibianos, sul-africanos, zambianos e penso que um moçambicano também, que estão também neste tráfico de droga. Os serviços de investigação criminal afetam ao aeroporto 4 de fevereiro conseguiram interceptar mais de 17 quilos de cocaína proveniente do Brasil com esta rede. E a notícia diz que a maior parte destas drogas são transportadas por pessoas jovens e transportam no abdômen, João. Ou seja, as pessoas ingerem e levam dentro do organismo. Perfeitamente. Com exceção de 2 pessoas, uma que foi apanhada numa cinta que usou e a outra que foi apanhada na pasta. O restante é por ingestão. O João já está a ver. Mas hoje, em termos de segurança nos aeroportos já modernos, já há equipamentos que conseguem fazer uma radiografia do corpo humano. Sim, perfeitamente. E penso que estas pessoas que foram apanhadas foi por causa desta tecnologia. Exato. Exatamente. Então, o porta-voz do SIC, diz que fora a esse trabalho que fizeram aí no aeroporto, há um trabalho extenso que culminou com a detenção e a apreensão de mais drogas em outras zonas de Luanda, né? Fala de Kazenga, Samizanga, Viana, o município de Luanda, onde eventualmente, e Zango também, onde eventualmente há uma rede muito forte de tráfico de droga. O que nos cabe dizer aqui é que nós temos que cerrar um combate muito forte no combate às drogas. João, as drogas têm consequências muito fortes. Sobretudo, alguns jovens da nossa praça, consumidores desses males, têm estado depois a enveredarem-se por práticas muito negativas. Por isso se diz, tem consequências nefastas. Perfeitamente. Há muito crime que acontece na cidade de Luanda, e não só, por conta disto. Os jovens, porque quem consome droga, João, altera perfeitamente o seu metabolismo, né? Exatamente. E não só, a droga é consumida por pessoas que têm
o mínimo de condições, né? Porque quem não tem nada não consome droga, fica só aí nos debestos, os pacotinhos, como nós temos visto. E há muitos crimes que aconteceram aqui cuja motivação é isto também, né? Entre passadores, entre vendedores de droga. E depois há muita gente que é motivada a roubar, a entrar no mundo do crime para sustentar os vícios com as drogas. Inclusive a sacrificar a vida de outras pessoas. É exatamente não isto. Só roubar como a matar. É exatamente isto. É exatamente isto. Há quem está a roubar e matar porque tem que depois ter dinheiro para comprar droga, para se drogar. Há muitos jovens que nós vimos hoje na cidade de Luanda, pessoas que eram normais, estudiosos, uns até foram nossos colegas nas escolas, mas que olhas para ele, percebes que a droga arruinou a sua vida. Deixou de ser uma pessoa normal. Perfeitamente, deixou de ser uma pessoa normal. E como em qualquer um outro país, nós isso devíamos levar a sério mesmo. E gostaríamos de instar aqui nesse programa os serviços de segurança do aeroporto, maior fiscalização para que não entre droga em Angola. Mas o João está recordado de uma notícia, penso que terá sido mesmo o Novo Jornal, que falava dos barões da droga, né? Há denúncias de pessoas, mas bom, nós temos visto pouco evoluir em termos de responsabilização nestas coisas que nós chamamos de droga por parte de pessoas envolvidas. Exatamente. E há tanto é que nós dissemos que o negócio da droga em Angola tem mão de gente pesada. Por isso é que há drogas apreendidas que desaparecem. Aliás, há um contentor de drogas que passou por aqui, foi apreendido, foi público e até hoje ninguém sabe onde anda, né? E parece-me que há um cidadão angolano que andou a denunciar os esquemas do tráfico de droga, que inclusive envolvia altas patentes da Polícia Nacional. Quer dizer, nós estamos aqui a falar de coisas muito sérias. Então eu penso que isto é para se levar a sério. Os serviços de informação devem atuar a sério para descobrirmos quem são essas altas patentes envolvidas no negócio da droga, né? Então, nós sabemos que mal é que esta droga faz a vida das pessoas e de uma sociedade, que a Guiné-Bissau nos conta o quanto sofre e sofreu com esta questão do narcotráfico, né? Estamos com 9h38, avançamos para a avaliação positiva e negativa da semana. Perfeitamente. Nós trouxemos para a nossa semana o positivo e o negativo da semana. O negativo é um documento que eu procurei saber a sua autenticidade e me foi mais ou menos confirmada que sim. É uma circular de um hospital aqui no Kwanza Sul, que diz que por estar a cumprir férias, a técnica do laboratório ou que manuseia a máquina de ecografias, por estar de férias, então esse serviço
neste período também não se efetuará. Ou seja, quem quiser fazer ecografia daqui para diante, desde o momento que esta cidadã ou técnica de laboratório ou qualquer coisa parecida estiver ausente, então também os utentes ficarão prejudicados. Eu procurei contacto para saber, mas a minha fonte diz que é verdade, aquela circular, e penso que é o nosso negativo, porque um serviço tão importante como este, num hospital, não pode ficar dependente de uma única pessoa. As pessoas nos serviços têm direito à greve, a férias, é um direito sagrado, mas não podemos deixar de fazer um ou outro serviço por conta de um único funcionário, né? Então, eu penso que o hospital deve procurar alternativa, porque há utentes completamente prejudicados com a ausência desta técnica. O nosso positivo da semana não podia deixar de ser a grande conquista que teve a nossa seleção nacional na Taça COSAF. Exatamente. Angola estreou-se brilhantemente. Estreou-se não, né? Teve uma passagem brilhante. Não é a primeira vez que Angola é campeã, verdade seja dito, mas que este torneio da Taça COSAF, Angola teve uma prestação máxima, tanto é que no jogo da final ganhamos por 5-0 e conseguimos arrebatar o troféu para a nossa casa. E esperamos que em outras competições, não só no futebol, tenhamos a mesma proeza. Este é o nosso positivo da semana. A nossa sugestão de leitura vai aqui para um livro muito interessante. É um livro pequeno, mas de um conteúdo muito rico mesmo, e aliás resolve muitos problemas que a nossa sociedade hoje vive. É do Dr. Vunda Tuné, que fala sobre relações afetivas e sexuais, né? Traz na primeira pessoa alguém, através dos seus escritos, que trata a sua vivência. Mas ela também traz aqui outros campos da vida, sobretudo das mulheres no campo afetivo, desde os seus desejos, ansiedades, momentos alegres e tristes, assim como os fracassos e as vitórias, né? Fala da falta da paz interior, que parece interminável, mas é um livro, João, que quem lê não vive os mesmos problemas em termos de relações afetivas, em termos de relações de paixão, em termos de relações a dois, né? O Vunda Tuné é um psicólogo de alta qualidade da nossa sociedade, é autor de 2 outros grandes livros, como são Os Filhos, Educar os Filhos Sem Bater, e Psicólogos, Por quê e Para quê. Então, é jovem, eu gosto de ler, aliás, João, eu próprio participei de um espaço que permitiu com que Vunda Tuné pudesse publicar ou apresentar os seus livros para o público leitor. Então vale a pena comprarem este livro, procurarem, e outros que ele tem,
é um grande escritório da nossa praça. Tem estado a fazer, é professor, faz muitas conferências também neste domínio, muitas consultas psicólogas com pessoas para que consiga dar respostas aos estados emocionais das pessoas, não só no campo efetivo, mas como também em termos de trabalho e do modo geral em termos da vida, né? Então Vunda Tunet é esse grande escritor que traz esses livros brilhantes que eu sugiro a leitura para esse nosso espaço. Exatamente.